Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Tigman para mais um vídeo artigo. Hoje é quinta-feira, 11 horas. O YouTube está te entregando um vídeo artigo, informação de confiança, interpretada direitinho. O assunto é bom o assunto. Escuta, obesidade infantil é culpa do pai ou da mãe? Quem é que leva as culpas? A gente sabe que na 99% das vezes é o homem que está errado e é o pai que leva as culpas. Mas vamos lá, vamos estudar agora aos olhos da ciência o que acontece com a relação. O assunto é sério, claro que eu estou brincando com vocês aqui, mas o assunto é sério, né? Obesidade infantil é um problema muito grande, tem aumentado cada vez mais, porque segue uma cascata de consequências que leva o adulto, que leva o idoso, que leva a problema de saúde, que leva a um caminho que nem sempre é o mais saudável. Então, vem comigo, vou te trazer o meu artigo aqui, deixa eu mostrar a minha tela para ti, olha lá. Histórico familiar de obesidade e o risco de sobrepeso e obesidade em crianças, uma meta-análise. Tá? Estudo de Cancer-Rook e colaboradores, um pouco mais antigo, 2014, e ele é um grupo do Canadá. Muito bem. Vamos contextualizar rapidamente. A obesidade é um problema, todo mundo sabe, e sabe que o histórico da família pode contribuir. E isso aí é o seguinte, daí é uma briga que não tem fim. Pode vir por conta dos hábitos, né, dos hábitos da família, pode vir por questões genéticas. Então, isso é uma discussão que não é o foco daqui, né, desse estudo, mas de qualquer forma é importante que a gente saiba que ambas os componentes são importantes. E os estudos até então são contraditórios quanto a saber até que ponto podem ter influência ou não os pais nesse papel. Então, o estudo teve basicamente 3 linhas de pensamento. Primeiro, saber se existe risco. Segundo, saber se o pai ou a mãe tem uma influência maior. E terceiro, se esse risco dos pais acima do peso gera uma criança mais propensa a ser obesa ou com sobrepeso, ok? Então, assim, as crianças foram, pensando no método, as crianças com sobrepeso foram definidas aquelas que tinham um IMC entre o percentil 85 e 95. Então, assim, tu tem 10% das pessoas com mais peso, entre as 85% mais pesadas até as 95%. E a obesidade era aqueles 5% de crianças mais obesas, usando todo o extrato de dados que estava disponível dos autores. Foi um estudo com uma meta-análise com vários estudos, né? E onde foi utilizado crianças que foram avaliadas por meio do IMC, né? Sempre com crianças nascimentos únicos, não gêmeos. Crianças mais do que 12 anos não foram aceitas e tinham que ter mais do que 28 semanas de vida. Então, esses eram os critérios, né? No total foram encontrados 11 estudos, certo? Que comporam essa meta-análise de vários locais, e ainda houve uma divisão, 2 subdivisões, uma com crianças até 6 anos, de 6 a 12, e outra divisão na análise dos dados pela região, né, o continente em que foi analisado os dados. Então vamos lá, resultados. Antes eu preciso te dizer, né, tu está inscrito no canal, tenho certeza, e tu sabe também que eu estou com um curso de hipertrofia, super atualizado, super bom, são 8 horas, mais de 8 horas de conteúdo, então vem comigo, vai ter promoção agora nas próximas semanas, fica ligado que vai ter uma promoção que tu vai curtir, tá bom? Agora sim. O que é verdade e o que não é? Isso realmente faz efeito? Os pais acima do peso contribuem na obesidade? Então vamos ver. 39 mil crianças avaliadas entre 1980 e 2003. De forma geral, os pais, as mães, 22% das mães estavam acima do peso, 37% dos pais estavam acima do peso. Então, mais pais acima do peso do que as mães. Entre as crianças, 18% das crianças com sobrepeso e 6% das crianças com obesidade. Então, nós temos 24% de crianças acima do peso. E aí abre um parênteses aqui de um conceito que é importante que você entenda. Acima do peso, entre as crianças, todas as pessoas que estão com sobrepeso e obesidade, não interessa o nível da obesidade. Então, se fosse na população adulta, nós ia dizer assim, ó, acima do 25 são pessoas acima do peso. Agora, todas essas que estão acima, a gente pode criar uma subdivisão. Então, assim, você pode criar uma subdivisão dizendo, olha, ela está com sobrepeso, que é o primeiro nível, ou ela está com obesidade, que é o segundo nível. Dentro da obesidade, você ainda pode subdividir se quiser. Então, muita atenção quando você lê o material. Estar acima do peso já é tudo acima do IMC normal que você tem. Se o IMC for o critério, obviamente. Então, vamos lá. Os estudos foram classificados como um nível médio de qualidade, né?
E vamos à resposta da primeira pergunta. E aí, ter pai e mãe acima do peso dentro de casa contribui, é um risco para a criança ser obesa? Sim, há uma chance maior, uma chance de 2,27 vezes maior. Então, crianças que têm os pais acima do peso, elas têm 2,3 vezes mais chance de terem obesidade e estarem acima do peso. Olha só a importância do negócio. A segunda pergunta, que é a mais legal de todas, e aí, a culpa é do pai ou a culpa da mãe? Quem é que contribui mais? Quando você tem só um pai obeso, só a mãe obesa, né? Qual é que tem, onde é que a criança tem mais chance da coisa desgovernar? Então, olha só, meus queridos, apesar da capa ser provocativa, eu vou te dizer o seguinte, as mães têm uma chance de 2 vezes 39 vezes de ter um filho com obesidade, enquanto que o histórico paterno tem 2,08. Então, as mães têm 0,30, tem 30% mais chance de ter um filho acima do peso. Então, não vou dizer isso que eles vão me complicar. Então, meramente é que a presença da mãe, ela influencia mais na chance de ter obesidade na criança do que do pai. A terceira pergunta, tá aqui os gráficos, se você quiser depois pegar o artigo, vai ter na descrição aqui a referência. E por último, a gente quer saber, a chance é mais de ser obeso ou ser o sobrepeso a criança? Então, pais acima do peso aumenta a chance de uma criança ser obesa em 2,55 e de ter sobrepeso 2,04. Então, a chance é maior de ter obesidade. Então, o problema aumenta ainda mais. E por fim, ainda foi feito algumas análises. Desculpem. Primeiro, crianças de até 6 anos têm uma chance maior de ser influenciada por os pais acima do peso do que crianças de 6 a 12. O impacto é maior nessas crianças. E em relação à região dos estudos, a Ásia tem uma chance de risco maior do que em outros continentes. Ok? Ainda uma pequena descrição da discussão, tem alguns assuntos interessantes. Primeiro que ele traz os dados das mães com menos sobrepeso, menos acima do peso do que os pais. Isso não, a literatura traz que normalmente são muito parecidos os dados de pais e mães, então um pouco diferente do que foi encontrado, então ele chama atenção para isso. Ainda, né, mostrando que sim, quando nós temos pais acima do peso, a chance da criança ter obesidade ou sobrepeso aumenta, e isso obviamente vem por conta de fatores genéticos, que os autores discutem aqui, fatores ambientais, que também os autores discutem, mas que não existe uma conclusão quanto ao que pesa mais e o que pesa menos, o que é mais importante, né, gente? É uma questão de bom senso, de entender que é quase impossível a gente saber o que é mais, contribui mais no resultado. E ainda, por fim, né, mostrando que o histórico da mãe é mais importante na obesidade do filho, muito provavelmente porque as mães têm uma participação maior com as crianças, né, colocando-se, apesar dos pais ainda cada vez estarem contribuindo mais à educação dos filhos, ainda o comportamento da mãe estar com os filhos é mais forte. Então, provavelmente tenha uma contribuição maior por conta disso. Ainda traz alguns dados sobre a idade, e aí a linha é a mesma, a criança até os 6 anos é mais dependente dos pais, e por isso provavelmente são mais suscetíveis a ter o reflexo da obesidade, né? Até questões sociais, né, que depois ela consegue socializar mais, e o continente asiático é um dos que tem maior prevalência. Certo? Então vamos lá, vem aqui comigo ainda mais um pouco para eu te dizer o seguinte, é um problema. Então, assim, é um exemplo, entre aspas, é um exemplo seguido, é um caminho que se trilha, a gente cria hábitos e não tem como ser diferente. Então a gente tem que estar muito atento a isso. E você que está acima do peso, você que não quer que seu filho tome esse caminho, tenha uma atenção maior, né? Quem sabe a família toda mudando de hábitos, quem sabe você com uma preocupação maior com o seu filho, auxiliando ele a ter uma dieta mais equilibrada, desde cedo ter uma prática de atividade física bacana, tudo isso pode contribuir. Obviamente que a genética não tem muito o que se mexer, mas os hábitos de vida você certamente pode mexer, tá bom? Espero que tenha gostado. E aí, e agora? Como é que é aí na tua casa? Me conta aí. Valeu, um abraço e até mais.